Numa tarde de verão em 338 a.C., Alexandre o Grande descansava às margens do rio Danúbio após um dia de luta contra os citas, quando um grupo de estranhos se aproximou de seu acampamento. Alexandre nunca havia visto algo como aqueles guerreiros, altos de olhar feroz, com grandes colares de ouro e capas coloridas. Então, ele os convidou a um banquete. Orgulhosamente, os guerreiros disseram ser Keltoi, ou celtas que vinham dos Alpes distantes. Alexandre perguntou a eles o que mais temiam no mundo, esperando que dissessem que era ele. Eles riram e disseram que não temiam nada. Essa é uma das primeiras histórias sobre os antigos celtas. Não sabemos de onde eles se originaram, mas sim que na época de Alexandre haviam se espalhado na Europa, da Anatólia ao leste da Espanha e ao oeste, nas ilhas britânicas do Atlântico e na Irlanda. Eles nunca foram um império unificado e não construíram cidades ou monumentos. Eram, em vez disso, centenas de tribos independentes que falavam a mesma língua, cada uma com seu rei guerreiro e centro religioso. As tribos lutavam entre si tão entusiasmadamente quanto lutavam contra seus inimigos. Poucos exércitos eram paros para eles. Acreditavam em reencarnação, algo incomum na época. Criam que renasceriam na Terra para viver, banquetear e lutar novamente, o que pode ter contribuído para sua coragem em batalha. Alguns lutavam nus, zombando da armadura de seus inimigos. O maior troféu para um guerreiro celta era a cabeça de um adversário. Eles preservavam essas cabeças em jarras de óleo de cedro e as exibiam em casa para suas visitas. Guerreiros celtas eram tão valorizados na antiguidade que reis estrangeiros os contratavam como soldados mercenários para servir seus exércitos. Mas eles eram muito mais que apenas guerreiros. Eram também artesãos habilidosos, artistas e grandes poetas chamados bardos. Os bardos cantavam sobre os feitos corajosos de seus antepassados e louvavam as conquistas dos reis guerreiros, além de compor sátiras provocantes sobre líderes covardes ou egoístas. Os celtas adoravam muitos deuses, e sacerdotes conhecidos como druidas administravam essa adoração. Qualquer pessoa poderia se tornar druida, mas o treinamento exigia muitos anos de estudo e memorização. Não era permitido aos druidas registrar seus ensinamentos por escrito. Druidas supervisionavam práticas religiosas e sacrifícios aos deuses, além de serem instrutores, curandeiros, juízes e cientistas. Eles eram tão respeitados que podiam caminhar entre tribos em guerra, no meio da batalha, e encerrar a luta. Nenhum celta ousaria ferir um druida ou questionar suas decisões. No século II a.C., os romanos começaram a invadir o território celta, conquistando as tribos do norte da Itália. Em vez de se reunirem contra as legiões romanas, os celtas mantiveram sua divisão tribal. As tribos da Espanha caíram pouco depois. No século I a.C., Júlio César marchou seus exércitos cruzando a França, usando subornos, ameaças e mentiras para criar rivalidades entre tribos. Somente nos dias finais dessa grande guerra, os celtas decidiram se unir contra o inimigo comum sob a liderança do rei Vercingetorix. Mas era tarde demais. Muitos guerreiros e suas famílias morreram ou foram escravizados na conquista da França pelos romanos. Protegidos pelas águas ao redor, as tribos celtas da Grã-Bretanha e da Irlanda eram as últimas resistentes. Quando os romanos finalmente invadiram a Grã-Bretanha, a rainha Boudica iniciou uma revolta após seu marido ser assassinado. Ela quase teve êxito em expulsar os romanos da Grã-Bretanha antes de morrer, enquanto liderava a batalha final contra o inimigo. Ao fim do século I d.C., somente a Irlanda, distante ao mar, permaneceu não conquistada por Roma. Ali, as tradições dos antigos celtas sobreviveram intocadas pelo mundo externo, muito depois da própria Roma cair em ruínas. Se você gosta de aprender sobre história, inscreva-se neste canal, porque as lições de ontem podem nos ajudar a enfrentar os desafios de hoje.